E te digo mais, Deus não tem mesmo culpado por inocente. Por isso que a dona da história está contando a verdade e está mostrando com provas. Tá aí, ó, bem na cara de quem quiser ver. Tem mais. E vamos embora lá pro mais. Põe aí na tela, Rogério, o equívoco, a mensagem do equívoco. Solta aí. Bom, tem um trechinho aí que esse pastor, ele menciona assim: mal inaugurou a igreja e vocês já não estavam mais vivendo embaixo do mesmo teto. Deu uma escorregada, bem escorregada no português, mas dá para se entender isso, né? A não ser que esse pastor não lembre em que data, em que ano foi a inauguração da própria igreja dele, a qual ele é presidente e pastor interino dessa igreja. Ele não lembra, gente. Ele não vai lembrar da inauguração da igreja dele, que ele abriu. Ele não lembra. Mas a dona da história lembra. A dona da história foi lá na inauguração, quando ela ainda era casada com esse ex dela. E eles não foram para congregar não, viu? Porque eles congregavam numa igreja bem abençoada, onde Deus habita, onde Deus se faz presente. E a qual a dona da história não queria sair. Mas em 2023, um pouco antes, anteriormente, foi um momento em que o ex da dona da história, ele pediu para a dona da história para os dois congregarem com esse pastor fariseu. Afinal de contas, ele ia de vez em quando lá ajudá-lo a tocar. E de vez em quando ele ia lá ajudar, tocando lá sua guitarra, seu violão. E ele sentia vontade de estar na igreja lá desse pastor fariseu. Em contrapartida, a dona da história, ela gostava de ficar ali, e o ex dela via que a dona da história gostava dali, mas estava indo para acompanhá-lo, e foi realmente isso. A dona da história foi não querendo ir, mas foi para acompanhá-lo. E é isso. Em 2023, os dois estavam congregando. Os dois estavam congregando na igreja desse pastor fariseu. Então não bate essa história de inauguração, de que os dois não estavam nem mais morando junto. Isso foi um equívoco bem grande, hein, fariseu? Isso foi um equívoco bem... Não, essa daí foi de judiar mesmo, hein? Essa daí foi... Cadê o chicote? Essa é a hora do chicote, Rogério. Solta aí o som do chicote aí. O chicote tá estralando bem no lombo desse pastor fariseu. Por quê? Porque ele fica colocando coisas e falando coisas que não existiram, que não aconteceu. Através de mensagens, através da boca dele mesmo, para outros pastores, para outras pessoas. Isso daí é uma vergonha, fariseu. Para com isso. Para justificar um ato de adultério. Vai ler a Bíblia, fariseu. Perdeu a teologia, não precisa mais ler a Bíblia. Só que não, né? Precisa sim. Todo dia a palavra de Deus se renova. Todo dia lê um pouquinho. Aí a dona da história escuta nessa mensagem. Mas a dona da história foi ligar as contas. Se foi a separação em 2023, no mês de novembro, e nem era divórcio ainda, só estavam separados de corpo. E não foi nem coisa de 1 ano, de 2 anos, não, foi coisa assim de 2 meses, separados de corpos. Nossa, que vergonha, fariseu. Que vergonha, fariseu. Que vergonha. Daí em janeiro a dona da história foi viajar. Daí em fevereiro voltou. Daí já tinha papel para ela assinar. Assinou os papéis e em abril já estava separada e nem sabia.
Como assim? Balança tudo aí, balança tudo. É, gente, quando eu digo que essa história aqui é uma história de doido, coisa de doido, é isso mesmo, é isso mesmo. A dona da história estava separada e ela só descobriu quando se separou o mês, a data tudo certinho, no mês de novembro de 2024. Solta aí o chicote, Rogério. Gostei. Tá estralando pra todo mundo. Então, esse pastor fariseu fica colocando palavras na boca da dona da história sem ser verdade. E aí, essa é a bomba pra você aí, desse pastor fariseu. Mas pra você que fica assim, nossa, meu irmão, dá até vontade de não ir mais pra igreja. Não é isso, não. Não fique assim. Não se sinta assim, não. Vá. A dona da história só conseguiu ficar de pé, só conseguiu sair do buraco que ela estava porque Jesus a tirou, porque Deus a socorreu. E ela só criou forças assim dentro dela. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus deu força a ela. Tava ali todo dia ali, ó, de pé. Dá um passo, dá dois, dá três, dá quatro, dá cinco. Não quero comer, bora comer aí. O Espírito Santo a conduzir o seu corpo até a igreja. Sabe quem foi buscá-la depois dessa bagunça toda? Sabe quem foi atrás dela? Foi aquele pastor lá que ela deixou para congregar com o fariseu. Sabe quem foi na porta da casa dela buscar ela para ir de volta para a igreja, para uma santa ceia? Foi aquele pastor lá, foi aquela pastora, a qual a dona da história e esse ex dela deixaram. Sabe quem foi que abraçou a ovelhinha? Sabe quem foi que cuidou, tratou das feridas dela nesse dia de Santa Ceia, a qual ela retornou? Foi esse pastor, essa pastora, que a dona da história deixou, que esse ex dela deixou para congregar com um pastor fariseu. Então, por isso, é muito importante que você que está aí do outro lado pastoreando, não perca a sua ovelha. Vá atrás dela, mas se ela quisesse vir, ela viria, se ela quisesse estar aqui, ela estaria. Não, não pense assim. Lembre do teu curso de teologia, lembre da palavra, lembra o que ela significa, lembra de como você discernir e vá atrás da sua ovelha, não importa quem seja, não importa como está. Vai atrás, pelo menos você vai ficar aliviado com sua consciência tranquila, pensando assim: "Ah, eu fui atrás, eu corri atrás dela para trazer de volta para a igreja para tomar Santa Ceia". Mesmo se ela não quisesse, no caso não foi no caso dessa história, mas eu tô te dizendo que mesmo que você pense, ou mesmo que a ovelha não queira, pelo menos você vai ter aquela consciência assim: "Eu fiz de tudo". E no caso esse pastor fariseu, ele estava usando essa expressão: "Eu fiz de tudo", mas na verdade não fez não. Ele só fala de boca, só de boca, só de palavra, mas as atitudes ele não teve, e quase matou uma ovelha, com todas as outras atitudes que ele foi tendo. E se não fosse Deus colocar na vida da dona da história de novo esse casal de pastores, se não fosse as orações da igreja,
Gente, o papel da igreja é muito importante nessa história da dona da história, porque, gente, uma igreja quase matou a dona da história, mas sabe aquele oposto? Outra igreja orou pela dona da história, acolheu a dona da história e a levantou de novo. Então, quando você está aí do outro lado pensando assim: "Ai, tô com medo de ir para a igreja", não fique, porque se não fosse pelas orações da igreja, que é a igreja de verdade, se não fosse pelo amor e o carinho de um casal de pastores de verdade, a dona da his a dona da história, ela não estaria tirando a sua história do diário, porque ela não teria forças para falar e para contar a sua história, para que você que está aí do outro lado aprenda as experiências dela para não cometer os mesmos erros que ela. Então não vá para qualquer igreja. E quando você estiver numa igreja que você sente que você é dali, não saia só para ir ajudar alguém. Porque a dona da história não pediu direção a Deus. A dona da história não procurou o Pai. Nesse momento, não procurou Jesus. O casal não, não pediu direção de Deus, simplesmente o ex dela sentiu no coração de ir ajudar. E foi. E a dona da história o acompanhou. É aquela coisa, se ele tá indo, tem que acompanhar, acompanhou. Mas olha só o que aconteceu com tudo isso por falta de pedir a direção de Deus. Porque se a dona da história tivesse ficado no seu lugar, e se o ex dela tivesse ficado no mesmo lugar que ela, os dois estivessem ali em sintonia, pensando junto, não vamos ficar por aqui, ou então querem sair, peça direção ao Senhor para ver se é isso mesmo que Deus quer, porque tem que pôr Deus em primeiro lugar em tudo. Fizeram tudo errado. E ela no que deu, dona da história. Então, agora quem é que tá cuidando da dona da história? Quem é que tá ali orando? Qual a igreja que agora tá orando pra dona da história? Sobreviver a tudo isso. Sim, é a igreja que ela deixou. Aquela onde ela comia uma comida boa. Aquela onde ela abraçava, aquela coisa toda assim de alegria. Ela saía da igreja em paz, ela tinha uma noite tranquila. Obviamente que não era todos os dias assim, na vida do casal. Toda noite de culto tá não, um dia ou outro, eles discutiam porque os dias não são perfeitos o tempo todo, os dias não são bons o tempo todo, sempre vai aparecer uma coisa ruim. Afinal de contas, você pensa mesmo que o diabo não vai atrapalhar, que o diabo não vai se mover, que o diabo não vai agir. Ele vai simplesmente aceitar outras pessoas observando um casal, dizendo assim: "Esse casal é o casal que queria ser assim igual a eles". Essa admiração das outras pessoas, a qual chegava no ouvido da dona da história. Você acha mesmo que o diabo ia deixar os 2 ali? E as pessoas associando a igreja com o casal, associando aquela paz, aquela tranquilidade. Você acha mesmo? Não. Uma brecha de um ou de outro, tinha discussão. Não era nem discussão de fazer auê, era uma discussão assim: "Tá bom, então vamos ficar calado um com o outro. Vamos vamos se distanciar um do outro então". E era assim. Mas esse distanciamento não é ele ficar namorando até 2023 embaixo do mesmo teto. Essa daí foi um escorregão do pastor fariseu bem grande, porque ele deu a entender isso, mas enfim, né, vai saber se o tico e o teco tá funcionando bem para fazer tudo isso também.
Mas se não tiver, ó, Deus cura, porque Deus tem poder para curar a enfermidade espiritual, para curar a cegueira, para libertar a pessoa do engano, da cegueira espiritual. Então, ó, quando você for sair de uma igreja para ir para outra, peça direção ao Senhor, peça direção a Jesus. Não vá pensando assim: "Ah, mas eu gosto de fulano. Olha só o que aconteceu com a vida da dona da história". Não faça isso se você é do outro lado. Pedacinho do diário da dona da história a respeito do pastor fariseu. E para fazer uma conclusão aqui, para finalizar, ela diz assim: "Eu fui de encontro às pessoas, homens e mulheres de Bíblia, para orar por mim, de modo que eu fui até essas pessoas, e são muito amadas e admiradas, e a minha surpresa foi ver que aqueles que também não fazem parte da igreja, é, vendo a minha situação, me acolheram, me deram água para beberem, enxugaram as minhas lágrimas quando escorria pelo meu rosto, me abraçaram, sentiram a minha dor, ficaram bravos por mim, me senti acolhida e amada. Mas olhando para você, pastor fariseu, e para sua igreja, e o que fizeram, me lembro de Barrabás e a crucificação de Jesus Cristo. E me abati muito. Não pense que há ódio ou raiva, porque me coloquei no seu lugar. Tudo bem, porque eu era assim também. Não via o mal nas pessoas. Não lembrava que o joio cresce com o trigo. Gente, eu não lembrei do joio. Não lembrei. Não lembrei que o joio cresce com o trigo. Não lembrei do lobo perto das ovelhas. Por isso a casa está suja. Por isso a casa está suja. Eu fui até a igreja quando fiquei sem chão e destruída. Eu procurei homens e mulheres de Bíblia para orar por mim, de modo que eu fui até essas pessoas que por mim são muito amadas e admiradas. Aqui, gente, nessa parte, a dona da história, ela está dizendo, e eu posso dizer com convicção, porque eu conheço a história dela, ali na íntegra, e ela está dizendo que ela foi até uns irmãos, até umas irmãs que ela conheceu assim durante a vida dela, para pedir oração a estes. E ela mandava mensagem para esses, dizendo: "Olha, ora por mim, porque não estou bem. Eu preciso de oração, porque aconteceu isso e foi assim". E ela foi contando a história dela para que pudessem orar por ela. E não foi muitas pessoas não, foram pouquíssimas pessoas, a qual ela mandou mensagem, lembrando que são pessoas de Bíblia e pessoas de oração. E aí a dona da história, ela escreveu isso no seu diário, que são pessoas amadas e admiradas por ela. A surpresa dela foi ver que as pessoas que não são da igreja, que que ela conheceu durante a vida dela, e são pessoas assim onde ela conhece, mas tem pouquíssimo contato, são pessoas assim que de oi, sabe aquela coisa assim? "Oi, tudo bem? Oi, que bom que te vi hoje, não estava te vendo já faz uns dias", aquela coisa assim de só se cumprimentar, aquela coisa assim de não tenho tempo para conversar, para ter aquela amizade assim profunda, mas aquela coisa assim de tamo junto. Pois é, essas pessoas, elas
Vendo a minha situação, me acolheram, me deram água para beber, enxugaram minhas lágrimas quando escorria pelo meu rosto. Me abraçaram, sentiram a minha dor, ficaram bravos por mim. Me senti acolhida e amada, mas olhando para vocês, pastor, fariseu e suas ovelhas, e o que fizeram? Me lembro de Barrabás e a crucificação de Jesus e me abati muito. Não pense que há ódio ou raiva porque me coloquei no seu lugar. Tudo bem, porque eu era assim também, não via o mal nas pessoas. Não lembrava que o joio cresce com o trigo. Gente, eu não lembrei do joio. Não lembrei do lobo perto das ovelhas. Meu Deus, o que fiz? Agora aberto estão os meus olhos para isso. E a casa tá suja. E meu pai quer santidade. É casa de oração, mas são poucos que oram. Venha suja e fique como está. Nossa, essa daí é a hora do chicote, Rogério. Pode pegar o chicote. Tá estralando. Venha suja e fique como está. Não. Não há mais os ensinamentos de antes. Mas basta, porque eu me levantei como uma leoa ao lado do leão da tribo de Judá. E não vou parar. Coisa linda, gente. É a força da dona da história, é uma coisa linda, dona da história. Porque realmente, na sua situação, você vendo o pastor fariseu pedindo pro adúltero, junto com a pombagira, orarem e buscarem a Deus, para Deus responder a eles e os abençoar. Se é para os dois ficarem juntos, aí sem a resposta chegar, sem a confirmação de Deus, esse pastor fariseu pede para a igreja se levantar e estender as mãos para abençoar o casal. Levante sua mão, levante sua mão. Parece uma coisa assim de ritual. Levante a sua mão direita. Aquela coisa assim de confirmação. Ai, papai do céu. Pois é. Aí fala assim, vamos orar para abençoar um novo casal. A pombagira e o adúltero. Gente, parece que é mentira. Mas isso aí foi verdade mesmo, tá no diário da dona da história. Só que entre essas ovelhas, havia uma que conhece a Bíblia. Uma dessas ovelhas, conhecendo a Bíblia, lembrou-se do versículo e disse, peraí, tem coisa errada aí, não posso abençoar não. Tá errado isso aí. Na mesma hora que ela abriu o olho e viu quem era o novo casal, ela falou, pode ir não. Aí ela pegou a mãozinha dela e abaixou, encolheu, guardou. Não vou abençoar isso não. Não posso. Conheço a Bíblia, conheço Deus, conheço Jesus, conheço o Espírito Santo de Deus que está em mim. Não posso abençoar isso. Isso daí significa adultério, significa prostituição. Eu aprendi isso. Tive o discernimento. A não ser que a dona da história tenha adulterado, mas se ela não adulterou, então ele adulterou. Aí no caso sim pode, mas vou lá conversar com esse pastor fariseu, que foi isso mesmo que essa ovelhinha fez, que estava assistindo tudo isso. E você vai saber dessa parte, né? Em um outro vídeo você vai achar esse momento.